Oi gente, Ana de Brito aqui novamente para mais um vídeo do canal. E hoje, essa semana eu postei um vídeo sobre o Reiki, falando da necessidade da gente começar a perceber o quanto o nosso ambiente é importante para a nossa saúde. Então, tem a técnica, eu falei lá, que a gente pode fazer na hora de dormir, ou a gente pode fazer também na nossa casa inteira, mas o que eu queria falar aqui, que não só das energias intrusas, como eu citei, como energias que a gente pode chamar de formas pensamentos, como energias de brigas, doenças que podem ter havido ali naquele ambiente e que elas realmente ficam como se fossem inscritas, né, naquelas paredes, e aí elas vão sim influenciar a gente negativamente. Mas não só isso, a gente também tem energias que a gente chama das geopatologias, né, geopatologias, ou seja, patologias da Terra, que também nos influenciam demais. Então, essa observação, essas geopatologias, gente, não são coisas tão fáceis da a gente resolver, mas a gente tem que entender que o subsolo da Terra, a gente fala das energias telúricas. Telúrica vem significa terra, né? Vem do latim de telos e significa terra. Então são as energias que vêm da Terra, energias telúricas. Essas energias, elas muitas vezes, elas podem nos impactar negativamente. Por quê? Pense só que a gente às vezes está ali num terreno que foi construído um prédio num solo muito orgânico, ou seja, ainda em estado de putrefação, ou seja, ele ainda está em decomposição, melhor falando, né? Ele está em decomposição e a gente imagina que a partir a gente pode botar na cabeça uma imagem daquilo se deteriorando, né? Decompondo e aí soltando gases e imaginando isso e passando para o lado energético. Pense só aqui. Quando eu estou falando aqui, eu sempre estou falando em termos de energia, em termos de uma coisa mais sutil, em termos de alguma coisa que você não vai observar a olho nu, mas você consegue perceber os efeitos daquilo, tá? Então, mas você imaginando só que você tem uma energia em decomposição, ou seja, você tem um material em decomposição na Terra e aquilo solta gases e aquilo tem todo um processo acontecendo ali, você já pode imaginar que se você der um pulinho na frente, ou seja, você subir um degrau de percepção e começar a olhar o lado mais sutil daquilo, você já vai perceber que ali tem uma energia que talvez seja um pouco mais densa, que seja um pouco mais difícil desconfortável de sentir, né? Se a gente pensar, desconfortável de sentir, é a mesma coisa, só que quando você monta a tua casa, ou você mora num prédio, onde esse prédio foi construído em cima dessa matéria, tá? Sempre você vai sofrer influência disso que está abaixo de você. Da mesma forma você tem, isso é um exemplo, só para ficar mais claro, mais didático, quando eu falo das energias da Terra. Mas você tem outras coisas que acontecem ali que são movimentos, e às vezes movimentos muito intensos e que podem realmente impactar. Lembre-se o seguinte, quando você tem um rio caudaloso, né, que vai passando aquela coisa, você pode observar isso de uma forma no físico, né? Você vai dizer assim, nossa, isso causa um impacto. Da mesma forma, se a gente for subir de novo esse degrau de percepção, você vai entender que no sutil, na energia, também vai acontecer ali um movimento de energia muito intenso. Então, tudo aquilo que é muito intenso pode não ser tão bem suportado pelo nosso corpo. Então, às vezes, no subsolo também tem rachaduras, tem rios subterrâneos, tem cavernas, ou seja, vácuos, né? Vácuos que podem causar impactos diferenciados. Às vezes, a Terra ela tem uma energia, né, muito forte, ela é um ser vivo, e a partir disso, a alguns pontos desses, eles podem, como se eles, se você tiver, vou fazer outra analogia para vocês entenderem,
tá subindo da terra bem do profundo a energia, né? Ela tem uma energia magnética e aí de repente tem um buraco, ou seja, uma caverna ali naquele ponto. O que pode acontecer? Ali a energia ela pode se concentrar e a partir dali o que está em cima receber muito mais impacto, entende? É porque é difícil a gente explicar assim algumas coisas, mas é isso que acontece. Às vezes aquele local ele tem uma concentração energética e essa concentração energética também é negativa para a gente. Então isso são fatores que a gente chama de geopatologia. Então são fatores que também influenciam muito e ajudam muito a que as energias mais intrusas, energias de formas de pensamentos, energias das brigas, das doenças, das histórias vividas naquele espaço, também se fortaleçam. Porque lembra, se eu tenho uma energia, vou chamar de negativa, mas nociva, né? Vou usar o termo nociva. Se eu tenho energias nocivas vindo do subsolo, elas vão se associar nas energias do espaço e aquilo provavelmente vai bombar mais. Então, ou vai impedir, vai dificultar com que você também limpe aquele espaço. Lembra que eu falei? Quem não assistiu vai no vídeo que eu falei. Eu falei que a gente tem que fazer as energias todo dia, mas que aquilo tem um tempo de sustentação. Então, dependendo do local que você esteja, esse tempo de sustentação pode ser menor. Por quê? Porque você tem uma influência geopatológica, tá vindo, que é constante ali, desnutrindo aquela energia positiva que a gente está botando naquele local. Tá? E entender por que é tão importante a gente dar atenção à hora do nosso sono, à hora no nosso quarto, porque o nosso quarto praticamente é o local que a gente mais fica horas direto. A gente fica ali naquele impacto daquela energia direto durante no mínimo 8 horas, é a média. Por isso eu vou dar uma dica aqui do que a gente pode fazer para tentar minimizar esses efeitos dessas geopatologias no nosso corpo, principalmente quando a gente está dormindo. Lógico que o ideal, gente, é a gente ter um pouquinho mais de abrir mais a nossa percepção quando a gente for comprar um apartamento, comprar um terreno, comprar alguma coisa. E essa observação eu posso falar em outro vídeo um pouquinho mais sobre isso. Mas é importante a gente ter noção da necessidade da gente tomar um pouquinho mais de consciência a respeito disso. Principalmente as pessoas que percebem que dormem mal, as pessoas que percebem que a saúde física delas, de repente elas se mudaram para um lugar e a saúde física não está muito lá grande coisa, toda hora está com alguma coisa, é uma dor aqui, é uma dor ali, né? Acorda mal, acorda cansado, tá mais estressado. Então a gente tenta minimizar esses efeitos para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Na verdade, a gente vai usar um gráfico radiônico. Esses gráficos radiônicos, a radiônica, na verdade, é um trabalho, a gente pode falar que é um método, é um estudo de formas que a gente utiliza essas formas para emanar energia. Então, nós vamos usar esse gráfico, tá? Esse gráfico, a radiônica tem uma diferença entre a radiestesia, tá? A radiestesia, ela é a captação e a mensuração das energias. E já a radiônica não, ela tem a emanação, ela trabalha mais com a emanação de energia para restituir a saúde, seja de um ambiente, seja de uma pessoa, seja de um animal, tá? Ou até das plantas. Então a gente vai trabalhar com esse gráfico no intuito de emanar essa energia e bloquear essas energias que são geopatológicas ali, que podem estar ali debaixo do teu quarto, debaixo da região da sua cama. Isso é importante porque é onde você vai ficar mais horas ali durante o teu dia. Esse gráfico chama-se Luxor, eu vou botar aqui do lado para vocês verem que gráfico é. Geralmente você compra ele em lojas esotéricas e ele é o melhor que você compre ele em cobre, tá? E muito na internet também, hoje online, a gente consegue encontrar. Bom, esse gráfico a gente vai botar
vai ter, sempre no gráfico vai ter uma bolinha preta, não sei se vocês vão estar vendo aqui bem, mas vai ter uma bolinha preta e uma branca. Você vai botar a bolinha preta em direção à tua cabeceira, a bolinha branca em direção aos seus pés. Você vai botar entre o teu colchão e o estrado e vai colocar mais ou menos na altura do teu plexo solar, tá? Então, esse gráfico, ele tem pelas formas dele, ele tem a intenção de bloquear essas geopatologias e te ajudar. Então, sempre é uma experimentação, tá? Então, você coloque o gráfico e observe. Observe seu sono, observe como você está se sentindo, observe a sua saúde no geral, observe como está teu corpo, se ele está confortável. Lembre-se, a gente tem que aprender a fazer as leituras, a ser mais intuitivos, a abrir mão dessa racionalidade. Nem sempre a nossa mente consegue captar tudo, porque a gente está cheio de condicionamentos, tá? Então, procura perceber teu corpo. No dia seguinte, 3 dias depois, observa teu corpo. Veja se realmente o gráfico tá surtindo algum efeito. Porque quando você percebe, não é que se você não perceber, ele vai estar fazendo o efeito dele. Mas se você perceber mais, você vai ficar entendendo que o seu ambiente, sim, ele precisa se o gráfico está fazendo você se sentir melhor, é porque ali existia alguma energia te impactando. E se existir uma energia te impactando, você deve dar um pouquinho mais de atenção à limpeza do seu espaço. Por quê? Porque já disse, as energias de baixo acabam potencializando as energias que a gente vai criando com o dia a dia, com as nossas emoções, com tudo aquilo que a gente vai jogando, sabe? A energia mental, a energia emocional, a energia verbal. A gente vai fazendo a gente adora fazer aí uma alquimia, né? na nossa casa e esquece que essa panaceia que a gente cria, às vezes não vai nos ajudar a nos curar, né? Ao contrário, né? A gente mistura aí um monte de porcaria e acaba tendo que colher, né? Toda aquela energia que está ali sendo acumulada pela gente. Então, saiba que se você perceber que esse gráfico realmente deu um up na tua vida, ou seja, no teu sono, é porque ali devia ter realmente algum impacto geopatológico. Então você tem que ter cada vez mais cuidado na limpeza da sua casa, na asepsia da sua mente, na asepsia das suas emoções, né? Para que o seu espaço seja, e na asepsia geral, sutil do seu espaço, tá? Porque inclusive em espaços que têm geopatologia, são espaços que parece que sujam mais rápido, estão sempre bagunçados, é impressionante, tá? Porque todo esse lado parece até que sabe, destrói, parece que ele tem a força de não deixar a coisa ficar direito, organizada, é incrível, vocês vão perceber. Observe também isso é uma outra dica, observe, a sua casa não, você tipo assim, parece que você não faz bagunça nenhuma e parece que a casa fica de pernas pro ar de repente o tempo todo, ou toda hora que você olha, nossa, a casa está sempre suja, ou tá mofada, ou dá muita formiga, nossa, isso são observações, gente, observe tudo isso, porque isso é importante, a Terra é um ser vivo, tá? Nós nos instalamos aqui, entendeu? Nesse solo e não queremos nem saber, né? Tipo, aqui sou eu, aqui é meu, né? Eu comprei, registrei, fiz lá a minha escritura ou fiz o meu contrato de aluguel aqui, quem manda sou eu, mas não é bem assim, né? A terra é da terra, né? Então todo o espaço que a gente está, a gente deveria estar um pouquinho mais aberto e perceptível para saber se ali naquele local verdadeiramente tinha que ter um prédio ou uma casa, né? Então, para quem gosta do vídeo, gente, não esquece aí de dar seu like, compartilhar, se inscreve no canal, tá bom? Até a próxima!